Bom, um exemplo de aplicação da lei de Hooke generalizada. Vamos imaginar que isso aqui é a superfície de um terreno, e em cima desse terreno é construído um aterro que se prolonga indefinidamente nas duas direções. Tá? Esse aterro vai aplicar no solo estou brigando aqui com a minha caneta, vai aplicar um carregamento distribuído, né? Eu vou imaginar que seja constante, valendo P pequeno. Tá? Eu vou imaginar que esse solo seja constituído de material elástico linear, de módulo de elasticidade E e coeficiente de Poisson Ni. A propósito, Poisson é com 2 S. Isso aqui é uma ficção, né? Não existe sólido de comportamento elástico linear, mas muitas vezes essa ficção dá um resultado razoável e é que a gente consegue obter com alguma facilidade, então a gente se apoia nela. Bom, o que eu quero calcular aqui? Vamos imaginar que Z seja esse eixo vertical e X e Y estejam contidos no plano horizontal. Isso aqui é X, o Y está entrando aqui no plano da figura. Eu quero calcular a deformação. Eu sei qual é o carregamento na direção vertical, é P. Eu quero calcular a deformação na direção Z. Eu quero εz. Tá? Bom, se eu considerar aqui na superfície um pequeno elemento, eu vou observar a seguinte situação, o seguinte estado de tensões. No plano horizontal, a tensão é o próprio P. É um dado do problema. Né? Agora, e nos planos horizontais, o que acontece? Pensem bem, quando eu comprimir esse elemento na vertical, ele tende a se expandir lateralmente, né? Acontece que existem outros elementos do lado dele que se opõem a essa expansão. Então é razoável a gente esperar que apareça aqui uma tensão de compressão. E se as coisas acontecem da mesma forma em todas as direções horizontais, vai ter um certo sigma zero aqui de compressão que vai aparecer lateralmente, né? Então a deformação na direção Z, que é o que eu estou procurando, vai valer. Vamos fazer isso direto, hein? Sem recorrer àquelas fórmulas. Se eu tivesse só essa tensão P, seria a deformação na vertical seria a tensão dividido pelo módulo de elasticidade, né? É negativo porque essa tensão é negativa. Aliás, eu não comentei isso, mas essa carga distribuída aqui que atua nas duas direções, ela é exatamente a tensão normal na superfície segundo um plano horizontal, tá? Então, a deformação na direção Z, por efeito dessa força, vai ser menos P dividido por E, direto. É menos só porque é uma tensão de compressão, tá? Agora, e esse sigma zero aqui? O sigma zero, por si só, atuando um deles sozinho, geraria uma deformação nessa direção que é sigma zero sobre E, não é? Nas direções perpendiculares, em particular a vertical, é Ni vezes sigma zero sobre E. Tá certo isso? E como essa tensão aqui vai ser de compressão, ela comprime nessa direção, ela tende a se expandir na direção vertical, vai ser isso aqui positivo. Tá? E esse outro sigma zero vai provocar o mesmo efeito. Esse outro sigma zero vai dobrar esse resultado. Tá certo?
Ou seja, a deformação na direção Z vai valer 1 sobre E, que multiplica 2ni sigma zero menos P. Tá? É isso que eu queria calcular. Bom, mas e quanto vale esse sigma zero? Como é que eu calculo essa tensão que está confinando lateralmente esse elemento e impedindo que ele se expanda tanto quanto que ele queira? Veja que qualquer sigma zero aqui satisfaz a condição de equilíbrio, né? Então não é uma condição de equilíbrio que vai me permitir dizer quem é o sigma zero. Olha, eu tenho esse elemento aqui, tem um outro igualzinho aqui. E tem um outro igualzinho aqui. E aqui para frente tem mais um, lá para trás mais um. Todos eles têm a mesma tendência de expansão lateral. Não é? Todos gostariam de se expandir lateralmente do mesmo tanto, digamos assim. Como consequência, se existem infinitos elementos em todas as direções, ninguém consegue se expandir lateralmente. Tá certo isso? Essa é uma condição de compatibilidade. Eu posso escrever essa condição assim. Compatibilidade. Pegue uma direção lateral qualquer, o que acontecer numa acontece na outra. Pegue na direção x. A equação de compatibilidade vai ser que a deformação na direção x tem que ser zero. Tá? Bom, mas quem que é a deformação na direção x? Deixa eu só escrever mais bonitinho aqui. A compatibilidade é a deformação na direção x igual a zero. Mas quem que é a deformação na direção x? Vamos voltar lá. Na direção x, se eu quero a deformação nessa direção, é esse sigma zero dividido por E, negativo, né, porque é um encurtamento. Então vai ser menos sigma zero sobre E. Essa é a contribuição desse sigma zero. A desse outro sigma zero, esse sigma zero tende a fazer ele expandir na direção x. Então, na direção desse sigma zero, seria sigma zero sobre E. Na direção perpendicular, é ni vezes isso, né? Então, vai dar mais ni vezes sigma zero sobre E. Tá certo? E aqui é a mesma coisa. Se fosse a deformação provocada por P nessa direção, é menos P dividido por E. Nas direções perpendiculares, é menos ni vezes isso, ou seja, mais ni vezes P dividido por E. Isso aqui vai dar o quê, hein? Vou colocar 1 sobre E em evidência. Vai dar ni vezes P menos 1 menos ni sigma zero. É isso, né? Ni vezes P menos 1 sigma zero mais ni vezes sigma zero. Tá? Bom, quando eu jogar isso nessa equação 1 aqui, equação de compatibilidade, vai resultar esse negócio igual a zero e, portanto, o sigma zero, que é o que eu queria calcular, vai ser ni dividido por 1 menos ni vezes P. Tá? O ni aqui
é menor do que meio, né? Então isso aqui é um número positivo, tá? Esse positivo significa que o sigma zero tem o sentido que eu adotei aqui, não o sentido contrário. Não tem nada a ver com tração e compressão nesse momento, tá? Bom, aí é pegar a tensão sigma zero e substituir nessa equação que eu vou chamar de 2. Se eu substituir aquilo na equação 2, vai dar o quê, hein? O epsilon z é 1 sobre E é 1 sobre E que multiplica 2 ni vezes sigma zero, 2 ni vezes isso, 2 ni ao quadrado dividido por 1 menos ni vezes P, né? Menos P. Tá? E isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Colocando P em evidência, é 1 sobre E que vai dar aqui 2 ni ao quadrado mais ni menos 1 dividido por 1 menos ni vezes P. É isso, né? Tá certo? Se eu quiser colocar isso aqui num formato mais bonitinho, formato mais bonitinho seria assim. Eu quero dizer que a deformação na direção Z é a tensão na direção Z dividido por um número. Esse número ficaria assim. Lembre-se de que a tensão na direção Z é menos P, né? Então eu tenho que trocar o sinal desse negócio. Esse número fica 1 menos ni dividido por 1 menos ni menos 2 ni ao quadrado vezes o módulo de elasticidade E. Tá? É isso, eu estava verificando ali se eu não errei. Esse negócio que aparece aqui é o que a gente chama, e a gente não, né? Mas quem trabalha em mecânica do solo chama de módulo de elasticidade confinado. Tá? É um módulo de elasticidade aparente. Se a gente aplica uma tensão na vertical, a coeficiente de proporcionalidade com a deformação vertical é esse D, não é o módulo de elasticidade, porque o estado de tensão não é estado simples de compressão. Esse D é um módulo aparente, né? É o módulo de elasticidade que o solo aparenta ter quando ele está confinado. Tá? Então esse é um exemplo de aplicação dessas relações. Eu queria mostrar um outro exemplo. O outro exemplo vai permitir estabelecer uma relação muito importante para nós. É a relação entre E, G e Ni. Módulo de elasticidade longitudinal, módulo de elasticidade transversal e coeficiente de Poisson. Olha, tem uma outra maneira de
demonstrar isso, mas essa maneira aqui é particularmente interessante, porque é um exercício interessante dessas relações, né? É o seguinte, imagine aqui que eu tenha aquele sólido, o nosso sólido genérico, né, submetido a um carregamento genérico e tal. E imaginem que eu considere 4 pontos dentro desse sólido. A, B, C e D. Bom, eu vou agora considerar um quadradinho passando por esses 4 pontos. Então eles aqui, hein? A, B, C e D. Tá? Vamos supor que o estado de tensão seja uniforme. Todos os pontos têm o mesmo estado de tensão. E vamos supor que seja cisalhamento simples. Eu queria o contrário disso. Eu queria assim. Tá? Todas essas tensões valem o mesmo tal zero. Tá certo? Olha, se eu fizesse passar pelos mesmos 4 pontos um outro elemento, e aqui é um desafio fazer essa figura, espero que eu consiga. Os mesmos 4 pontos, eu vou considerar um outro elemento agora. Um elemento assim, ó. Tá? Um elemento girado a 45 graus. Os mesmos pontos, repito. A, B, C e D. O D aqui para dar uma cozinhada. Nós já vimos antes, hein? Se eu tenho estado de cisalhamento simples nesses 4 planos, um elemento girado a 45 graus, aparece tração e compressão. Lembra disso? Então vai aparecer aqui uma tensão normal de tração. Essas seriam as tensões principais. E aqui uma tensão normal de compressão. Né? Lembra que o estado de cisalhamento simples é aquele em que o círculo de Morton tem origem exatamente no centro, na origem, tem o centro na origem. Né? Isso significa que as tensões principais são iguais às tensões de cisalhamento. Se essa tensão é um certo tal zero, um número, essas aqui também valem o mesmo número tal zero. Aqui também é tal zero e aqui também é tal zero. Não vamos nos confundir, essas são tensões normais, mas o módulo delas é o mesmo tal zero que era o módulo da tensão de cisalhamento no caso anterior. Tá? Bom, agora eu vou imaginar que sob a ação dessa solicitação acontece isso aqui, ó. Ele vai se alongar nessa direção. Caramba, se alonga nessa direção. E tem uma contração lateral por causa dessas tensões, né?
Com isso, o ponto C vem parar nessa posição C'. O ponto B vem parar nessa posição B'. Talvez seja melhor usar outra cor. Aqui é o C'. Aqui é o B'. O ponto A vem parar nessa posição A'. E o ponto D vem parar nessa posição D'. Tá? Veja, são os mesmos 4 pontos, né? Então, nessa figura, o A vem parar aqui, o C vem parar aqui, o B vem parar aqui, o D vem parar aqui, e o que era esse quadradinho vai se transformar num losango. Tem que ficar sem respirar. Tá? Ele se transforma num losango. Bom, por aqui a gente já percebe por onde vai sair, de onde vai sair essa relação que eu estou querendo. Olha, esse tipo de deformação, alongamento numa direção, encurtamento na outra, isso envolve o E e o Ni, né? O modo de elasticidade longitudinal e o coeficiente de Poisson. Já esse tipo de deformação é uma distorção. Isso envolve o G. Tá? Como são os mesmos segmentos, digamos assim, é uma questão geométrica estabelecer essas relações. A conta que eu tenho que fazer aqui é a seguinte: eu vou pegar. O que eu vou pegar mesmo? Eu vou pegar esse segmento aqui, de A' até D'. Vamos calcular esse A', D'. O A', D' vale. Se eu chamar digamos que o lado desse quadradinho aqui seja A. Antes, né? Isso aqui era um certo Azinho e isso aqui é um certo Azinho também. Tá? Vamos chamar essa direção aqui de essas direções auxiliares. Isso aqui vai ser, pode ser x e y. O A', D' vai ser A, que é o comprimento inicial, que multiplica 1 mais a deformação na direção x. É Azinho que multiplica 1 mais a deformação na direção x, né? Tá certo? Agora, quem que é a deformação na direção x? Nesse caso. Se eu tivesse só essa tensão tal zero, como eu estou querendo a deformação na direção da tensão, é tal zero dividido por E. Né? E se eu tivesse só esse tal zero na direção y provoca um alongamento na direção x, né? A deformação na direção y é menos tal zero dividido por E, porque é compressão. Na direção perpendicular é menos Ni vezes isso, ou seja, vai dar mais Ni vezes tal zero sobre E. Tá? Isso aqui vai dar 1 mais Ni tal zero sobre E. Tá certo? Então esse A', D' vai ser Azinho, que multiplica 1 mais 1 mais Ni, e agora eu vou entrar na frente,
tal zero sobre E. Tá certo? Bom, e se eu calculasse, agora eu quero calcular esse segmento aqui, o segmento final nessa direção, é o B', C'. O B', C', por definição, é a mesma coisa. B', C' vai ser o Azinho, que é o comprimento inicial BC, que multiplica 1 mais a deformação na direção Y. É Azinho que multiplica 1 mais a deformação na direção Y. Tá? Agora, vocês concordam que a deformação na direção Y é menos a deformação na direção X, não é isso? Olha, na direção X eu tenho um tal zero alongando e lateralmente um tal zero comprimindo. Na direção Y eu tenho um tal zero comprimindo e lateralmente um tal zero de tração. Um é menos o outro, né? Então, no final das contas, o εx vai ser menos isso. Portanto, o B', C' vai dar Azinho, que multiplica 1 mais, ou menos, né? Menos essa deformação na direção Y, que é 1 mais Y, tal zero sobre E. Tá? Bom, agora eu vou olhar para outra figura. Nessa outra figura, eu vou olhar, eu já estou gastando todas as minhas cores. Eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que vai até a metade aqui. Na verdade é esse triângulo aqui. Vocês se lembram que a distorção é a diferença entre o ângulo reto que existia antes e o ângulo agudo que se forma depois, né? Então aqui eu tinha um ângulo reto e esse aqui é o ângulo agudo, tá? Se a distorção é a diferença entre o ângulo reto e o ângulo agudo, é porque o ângulo agudo é o ângulo reto menos a distorção, não é isso? Esse ângulo aqui é π sobre 2 menos gama. Tá certo isso que eu falei, né? Quer dizer, π sobre 2 menos o ângulo agudo é a distorção. Então, o ângulo agudo é π sobre 2 menos a distorção. Tá? Então, vejam se vocês concordam. Quem é a tangente desse ângulo aqui? É o B', C' dividido por 2, dividido por A', B' dividido por 2, né? Tangente de π sobre 2 menos gama é igual a... esqueci. Esse segmento aqui, que é metade do B', C', dividido por esse, que é metade do A', D'. B', C', A', D'. B', C' dividido por 2, dividido por A', D' dividido por 2. O 2 vai embora, e se eu dividir esse por esse, vai dar 1 menos 1 mais ni tal zero sobre E, dividido por 1 mais ni
tal zero sobre E. Tá? Bom, essa relação aqui isso aqui tem uma identidade trigonométrica, né? Tangente de uma diferença. Eu não sei essa fórmula, mas vai dar isso aqui, ó. É 1 menos a tangente de gama sobre 2 aqui tem um erro aqui, quer ver? Esse ângulo aqui volta aqui. O ângulo total é π sobre 2 menos gama. Esse aqui é só metade. Isso aqui é metade disso. Tá? Então lá na frente vai ficar, o certo aqui é π sobre 4 menos gama sobre 2. Tá? Então essa identidade trigonométrica agora sim dá 1 menos essa tangente dividido por 1 mais essa tangente. Tá certo? Bom, se vocês compararem essas duas expressões aqui, eu acho que dá para acreditar que esse negócio aqui tem que ser igual a isso, né? É 1 menos ele dividido por 1 mais ele, né? Então vai ficar assim, ó. A tangente de gama sobre 2 tangente de gama sobre 2 é igual a 1 mais ni tal zero dividido por E. Tá? Bom, estamos chegando lá. Falta um pedacinho só. Tangente de gama é a distorção, né? Para pequenos ângulos, a tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo, né? Tá? Então essa relação vai ficar assim: gama sobre 2 é igual a um mais ni e aqui no lugar desse tal zero, aquele do cisalhamento simples, eu posso escrever g vezes gama, né? Lembre-se que esse tal zero, ele apareceu aqui, ó. Ixi, esquece. Não vou achar ele nunca mais. Esse tal zero é g vezes o gama, tá? Dividido por E. Esse aqui é o tal zero. E daqui vem a relação que a gente estava querendo. O gama cancela. E aí vem que o G é E dividido por 2 vezes 1 mais ni. Bom, essa relação aqui é fundamental. Ela mostra que aquelas 3 constantes do material na elasticidade linear, que são o E, o G e o Ni, não são independentes, né? Existe uma relação entre elas.
É por isso que na hora que a gente usa um programa de elementos finitos, a gente já fez isso em R1 e vai fazer de novo mais para frente, na hora de definir as propriedades do material, basta dizer duas delas, né? O programa é capaz de calcular a terceira. Tá bom? É isso aí.